professor Floriano de Azevedo Marques, titular de Direito Administrativo e ex-diretor da Faculdade de Direito da USP, criou e ampliou diversos programas para ajudar a instituição, os alunos e os funcionários. Sua gestão foi marcada por conquistas, e uma delas foi deixar literalmente o terreno pronto para a construção de um novo prédio para a biblioteca, que em 24 de abril deste ano completou 200 anos de criação. Essa ampliação servirá para abrigar parte dos mais de 500 mil volumes, com uma modernidade que se soma ao prédio histórico. Quero iniciar essa nossa conversa fazendo uma provocação que você mesmo fez. Por que construir um prédio novo para abrigar livros antigos em tempos de tecnologia, inteligência artificial, mídias sociais, que levam principalmente o público mais jovem ao mundo digital? Olha, Caco, sua pergunta é muito desafiadora, né? Mas tem muitas razões para isso. Eu diria que são 3 razões que são fundamentais. Primeiro, que uma biblioteca não é um depósito de livros. A biblioteca, uma biblioteca, ela, quando a gente pensa, ela é algo que simboliza a tradição e a inovação. O legado dos que nos antecederam e a plataforma para o que vem para o futuro. E eu explico. Uma biblioteca, ela guarda um conhecimento das gerações pretéritas, né? Vertida antigamente em papel, antigamente em papiro, né? Em pictórico, depois em papiro, depois da invenção da imprensa em papel. E, de outro lado, ela é o lugar onde as gerações vão refletir, vão pensar, vão fomentar ideias novas. Quando eu estudo nessa sala, eu estou buscando o conhecimento dos antepassados para fazer alguma coisa que eu deixo como uma proposta minha. Por isso que, ao mesmo tempo que a biblioteca é um lugar de guarda, conservação do passado, ela sempre foi vista como muito perigosa, porque é lá que fomenta as ideias inovadoras, as ideias revolucionárias. Não se esqueça que talvez o maior revolucionário de esquerda que se conhece, que é Marx, passou parte grande da vida dele, não nas ruas, nas bibliotecas. O segundo motivo é que não há nada mais simbólico do que seja a faculdade do que a sua biblioteca. A história da faculdade, como já foi dito por vários, ela é a história em torno de uma biblioteca. E olha que coincidência interessante, a história da universidade é a história das bibliotecas. A universidade, a ideia de universidade surge na Idade Média a partir do quê? A partir dos conventos, dos presbíteros. Por quê? O que na Idade Média ficou confiado aos monastérios? Os livros. A guarda dos livros da antiguidade ficou confiada aos monastérios. Os religiosos usavam a biblioteca para estudar direito canônico, estudar o que havia da antiguidade grega, da antiguidade latina. E é lá que surge a universidade. Então, a ideia de universidade surge a partir de onde tinha bibliotecas. A faculdade surge de onde havia uma biblioteca, que é precedente à sua história. Então, o segundo motivo é porque, ao fazer 200 anos, nada melhor do que você ter um prédio novo que guarda o passado e projeta o futuro. Essa é a segunda razão. E a terceira razão, que erra quem pensa que a biblioteca é um depósito de livros. A biblioteca é o depósito do conhecimento humano. Pouco importa se é em papiro, em papel ou em plataforma digital. Por isso que a concepção do novo prédio, a gente vai falar mais disso, ela não é uma concepção de um lugar de guarda de livros também, né, e de uma sala meramente de leitura. Ela é uma concepção de um lugar, de um locus vivo, onde as gerações que estão por aí, que vão vir, vão poder fomentar a produção do conhecimento do século XXI e dos séculos futuros. Então, a terceira razão de se fazer uma biblioteca, de se ter um prédio de biblioteca nova, é fazer justamente o que uma biblioteca faz: guardar o passado e projetar o futuro. Eu queria que você delineasse um pouquinho desse projeto, mas ao mesmo tempo eu queria que você citasse uma questão. A ideia do novo prédio da biblioteca se deu durante a pandemia, assim como vários projetos que você tocou foram durante a pandemia. Isso prejudicou o seu trabalho? Olha,
Atrasou. Mas eu tenho que fazer uma pequena correção histórica. O projeto da biblioteca, ele começa antes da pandemia. Quando o professor Zé Rogério Tucci me entrega a diretoria, né, eu sucedi, ele fala, olha, tem alguns desafios. E o principal talvez seja equacionar o tema da biblioteca. Para quem não conhece a história, dentro de um processo de modernização da grade, etc., houve uma decisão da faculdade de retirar as bibliotecas departamentais do prédio histórico e levá-las para um outro lugar, abrindo espaço onde eram as bibliotecas dos departamentos para salas de aula, salas menores, salas que comportassem uma mudança pedagógica. Isso foi feito, eu acho que precisava ser feito, mas foi feito sem planejamento e os livros foram parcialmente alocados num prédio que não tinha muitas condições de funcionar como biblioteca. E isso fez com que o acervo, parte do acervo da faculdade, o acervo histórico permaneceu no prédio antigo, parte do acervo da faculdade ficasse mal acomodado, fracionado, dividido. Então esse era um desafio. Então eu já assumo com um compromisso de tentar equacionar o problema da biblioteca em si. Quando eu vou fazer isso, logo que eu assumo, acontecem 2 eventos desastrosos, né? O primeiro mês de diretoria, de gestão, né? Eu tomo posse em fevereiro, no primeiro mês, no mês de março, vem as águas de março, uma chuva cavalar em São Paulo, e o edifício onde está acomodada parte da biblioteca inunda. Inunda da água descer do telhado para 3 andares e chegar, graças a Deus, não com tanta força, em andares onde já tinham livros. Ou seja, um desastre que poderia ter ocorrido. Água bruta mesmo, porque os telhados estavam totalmente comprometidos. 15 dias depois, né, eu recebo uma notícia que um outro prédio, que havia sido desapropriado para comportar atividades administrativas da faculdade, aqui atrás da faculdade, do lado do anexo, na Riachuelo, estava embargado pela prefeitura, porque ele apresentava problemas estruturais. Na sequência, eu peço um laudo e recebo a notícia de que o prédio estava condenado. E que para você, é um prédio muito antigo, do começo do século passado, para você recuperar o prédio, seria necessário, no dinheiro da época, 2018, algo em torno de 20 milhões de reais. E aí eu tenho 3 problemas. O que fazer com o acervo, como evitar que o prédio da biblioteca inunde, né, que está mal acomodado, e esse outro problema paralelo que depois vai se encontrar. E eu peço, então, para o órgão da USP que cuida do espaço físico, fazer uma avaliação do que precisaria ser feito para reformar aquele prédio também antigo, velho, onde estava a biblioteca, e torná-lo apto a comportar decentemente, né, com investimentos e retrofitado, investimentos para comportar condignamente a biblioteca. E o que eu recebo também é uma má notícia, né? Primeiro, seria muito caro. Segundo, do ponto de vista da distribuição do edifício, seria muito contraproducente, porque é um edifício antigo que era feito com elevador no meio e conjuntos apartados, então você não conseguia reunir acervos num lugar só. E terceiro, o mais interessante, a laje dos andares, feita para comportar escritórios, não comportava um peso estático de estantes de livros, ou seja, ela precisaria ser reforçada. Então, até aí, nós estamos em meio do primeiro semestre do meu primeiro ano de gestão, só más notícias. Isso significa que teria de colocar o prédio no chão. Ou colocar no chão, ou gastar um caminhão de dinheiro para ficar um remendo, né? Tanto no prédio da biblioteca, porque eu ia ter que gastar muito dinheiro para reforçar a laje e, por exemplo, trocar todos os elevadores, porque os elevadores não comportavam carga, montar uma logística que eu ia gastar dinheiro da universidade para não ficar bom. Aí eu vou dormir com esses problemas todos, natural que tenham problemas, tá? E aí eu falo, bom, se eu tenho um prédio condenado que vou gastar uma fortuna, um prédio que não serve para biblioteca, por que eu não faço um prédio novo? É muito caro, porque não é fácil, porque tem um monte de dificuldade. E aí começa uma história aventurosa de pessoas que têm que ser lembradas, e eu não consigo lembrar de todos, que fizeram o projeto da biblioteca, né? Embora eu leve a fama.
Por quê? Porque eu fui procurar muita gente. E aí começo a procurar o professor Inácio Poveda, professor aqui da casa, que foi diretor de Ribeirão, e lá, quando assumiu a Faculdade de Direito de Ribeirão, fez uma biblioteca lindíssima, os prédios mais bonitos da USP. E peço ajuda para ele. E ele fala, olha, a pessoa certa para você é o professor que fez o projeto da Biblioteca de Ribeirão, professor aposentado da FAO, e que é herdeiro do Lino Heve, né, que é um arquiteto muito afamado e tal, e me põe em contato com o professor Bruna. Né? E o professor Bruna, né, um arquiteto famoso, premiado, um senhor já aposentado, 70 e tantos anos, 80 anos, enfim, na época, vem me visitar e eu apresento para ele a ideia. E digo, olha, professor, eu queria que o senhor tentasse me ajudar a achar uma solução. Levei ele para ver o prédio onde estava a biblioteca, o prédio antigo. Minha ideia seria fazer um prédio novo aqui, aproveitar esse espaço mais próximo da faculdade. E queria, antes de tudo, que o senhor me estimasse o que seriam os seus honorários para fazer um projeto, que eu vou tentar achar dinheiro para poder custear. Ele fez assim para mim, professor, fique tranquilo, eu gostei da ideia, ele fala muito baixo, muito ponderado, eu vou pensar, vou olhar e volto ao senhor. 15 dias depois, ele me volta com um esboço do projeto, né, e várias ideias que faziam sentido. Eu falei, professor Bruna, muito bom, mas não pensemos nisso agora. Eu gosto muito, eu me fiz na USP, gosto muito da universidade, gosto da faculdade. Seria uma honra para mim, nessa quadra da vida, poder ajudar no projeto. Depois a gente vê isso, tá bom, né? Que é dado, a gente não refuta, pelo contrário, fiquei muito animado. E aí comecei a desenvolver essa ideia. Ele achou possível. Aí a segunda pessoa com quem eu converso é a bibliotecária, a Lúcia Befa. Chego para ela e falo, professora, doutora Befa, estou pensando isso. Eu queria da senhora o seguinte, me descreva tudo que a senhora gostaria de ter numa biblioteca, mas não poupe sonhos. Me diga como que a senhora idealizaria uma biblioteca nova. E a Befa, muito ponderada, como sempre, ela começa a compartilhar ideias do prédio onde estava a biblioteca até então. Eu falei, não, Befa, você não está entendendo. Imagine que você tem dinheiro infinito e você quer fazer uma biblioteca dos seus sonhos, um anexo, né, um prédio para comportar a parte que está dispersa dos seus sonhos. Diga tudo. Sala de consulta, sala de restauro, o que você achar, desenhe na sua cabeça um projeto. E ela passa assim, mas tudo, professor, tudo. Não, se não der certo, sonhos a gente abandona pelo caminho, mas sonhe e traga o projeto dos seus sonhos. E uma semana, 10 dias, acho que ela não dormiu esse período, ela me traz as ideias dela. E eu falei, puxa, realmente sensacionais. Levo para o professor Bruna, né, faço uma reunião entre eles, coloco eles em contato, e eu tinha a expectativa que o Bruna virasse para mim e falasse, professor, daquele jeito dele, professor, talvez seja um pouco exagerado e tal. E aí deu-se o que os jovens chamam de match. Né? Os olhos do Bruna brilharam, os olhos da Befa brilharam e os meus marejaram, porque a essa altura do campeonato temos um sonho em comum. E o Paulo se pôs a desenhar o projeto. E aí, gênios são gênios. Né? E ele fez talvez a consumação arquitetônica de tudo isso que a gente falava. Né? Um prédio hiperfuncional, moderno, que dialoga com a tradição, todo de vidro, que aponta para fora ao mesmo tempo que reflete o prédio histórico. Você percebeu? É um prédio todo vazado, uma arquitetura que eu posso dizer contemporânea, que projeta para frente as gerações jovens, mas o reflexo do vidro espelhado é o quê? É a tradição. Falei, eu conto isso porque isso tem um pouco da explicação do porquê construir uma biblioteca. Né? E, principalmente, aí a parte funcional, era uma biblioteca que tem condições de receber e conservar o acervo, com
projeto de anti-incêndio, de umidificação, etc. Condições efetivas de preservar o acervo, mas ela é toda ela, boa parte dela, lugar de convívio, lugar de diálogo, lugar de estudo, lugar com conexão para a internet. Ela pode funcionar totalmente digital, cara, mas não fragmentária no mundo virtual. Ela traz os jovens para o mundo real, das interfaces pessoais, sem o qual você não faz conhecimento, né? Ninguém faz conhecimento sem diálogo, e absolutamente integrada com o mundo digital. Então é isso. Passado esse projeto, já com os olhos marejados, a parte financeira. Então, e eu já vou chegar mais para frente na pandemia, a parte financeira. Bom, aí tínhamos um bom problema, né? Na época, um projeto funcional, ainda não era um projeto básico, ele estava estimado em algo em torno de 45 milhões de reais em dinheiro da época, num projeto funcional. A gente sabe que depois do desenvolvimento, e esses problemas surgiram mesmo, né, a limitação do espaço, enfim, problemas de engenharia, aumentaram um pouco também o valor, mas isso faz parte. Bom, mas eram uns 45 milhões. E para a gente voltar, nós estamos em 18, né? Já segundo semestre de 18, a USP ainda estava saindo da sua crise mais grave de recursos. Então, depois melhorou muito, mas não era muito fácil conseguir no orçamento da universidade. Aí eu me pus a pensar, bom, fazer uma biblioteca nova, um projeto belíssimo, na faculdade de Direito mais tradicional do Brasil, né? No centro da cidade, tem um atrativo. Eu acho que tem apelo para você pedir para doar. E eu tinha no meu programa de candidato a diretor, eu tinha deixado claro que eu ia buscar dinheiro de doação, sem comprometer, sem deixar na mesa nenhum compromisso de contrapartida pela faculdade, além de ser, né, o teu prazer, o doador ter o prazer de estar ajudando a faculdade. Então eu tinha isso, falei assim, mas essa 45 milhões, eu vou demorar uma década para juntar de doações de pessoas físicas, os estudantes, os antigos alunos, não vai dar, eu vou ter que ir para gente algumas jurídicas mais pesado. Também. E eu, por atividade profissional, nessa época e nos anos anteriores, vinha negociando muitos acordos de leniência, acordos de integridade para a empresa, junto ao poder público, Ministério Público. Eu falei, sabe que pode ser um negócio interessante? Propor que empresas que estão negociando com o Ministério Público, devolução de valores, multas, etc., coloquem lá uma cláusula de clearing image, né? Ó, eu vou devolver o que desviei, eu vou pagar uma multa e tal, mas além disso eu vou colocar alguma coisa que me ajude a limpar a minha imagem. E aí eu fiz o seguinte, eu fui procurar o Procurador-Geral de Justiça, na época o professor Ismani, depois diretor do Mackenzie, e levei a ideia para ele. Olha, o que você acha da gente propor e tal? Ele falou, a ideia me parece boa, não desviando o dinheiro da devolução, esse é inegociável, a multa, mas se o sujeito topar, pagar um pouco a mais, é um negócio para mim. Só que eu não tenho autoridade para interferir no trabalho dos promotores. Você converse com os promotores que estão aí investigando escândalos, etc., se algum topar. Aí eu mandei, acho que eram 9 ou 11, na época, promotorias do patrimônio público, mandei um ofício explicando e tal. Bom, e aí eu recebi, alguns não responderam, alguns responderam desaforadamente, do tipo, quem você pensa que é para querer pedir doação, né? Tá bom. E aí, 4 promotorias responderam positivamente, dizendo que tinham se interessado. E eu, então, fui conversar com eles. Podia conversar isoladamente, eles preferiram conversar em conjunto. E eu, então, expliquei, levei lá o projeto e tal. E eles falaram, olha, professor, muito bem e tal, a gente tem alguns acordos aqui sendo negociados, nós vamos testar com as empresas e vamos ver se alguma delas e tal. E aí, eu, por questões profissionais, sabia que uma empresa estava
negociando um acordo já, porque eu também não podia esperar muito tempo, porque eu tinha que avançar com o projeto, ter o dinheiro. E sabia que um dos advogados dessa empresa era um professor da faculdade, professor Tojal. Aí eu fui falar, Tojal, olha, eu sei que vocês vão ser consultados, mas por favor, se chegar para você, explica para o seu cliente a importância, tal. Você não precisa, né, fazer nada, mas só porque é importante para empresas de engenharia, coisa que o Vale não tinha tanta ligação com a faculdade, não tinha escritório de advocacia negociando acordo para ele, né? Explica a importância, ajuda a enfeitar a noiva. E aí, depois de uns dias, o promotor que capitaneava isso me ligou dizendo, olha, conversei com uma empresa aqui, e ela se interessou. Então, por favor, me manda aquele projeto que você mostrou, eu vou mostrar para você. E aí, esse processo seguiu. Um dia eu recebo um telefonema, professor, olha, tá tudo acertado aqui, elas vão pôr uma doação extra para a biblioteca da faculdade, quanto o senhor precisa? Aí eu não esperava. Falei, será que eu peço os 45? Não peço e tal? Aí eu falei, olha, o orçamento total é de 45. Mas aí o que aconteceu, Caco? Eu não queria que uma empresa só doasse. Porque ficava um negócio muito vinculado. Mas, para ser muito sincero, a parte de engenharia civil está orçada em dinheiro de hoje em 17 milhões e meio. Se ela doar isso, eu já resolvo o problema da parte civil. Então, passaram alguns dias, recebi o ok, só que é sigilo total. Não pode comentar com ninguém, porque o acordo é sigiloso. É a empresa tal, etc, etc. E aí seguiu essa linha, até que um dia, por coincidência, um dia de reunião da congregação, eles marcam naquele dia para assinar o acordo. Na véspera eu recebo o acordo para eu olhar, né, porque eu ia assinar em nome da faculdade. Aí eu falei, bom, mas eu vou assinar em nome da faculdade e representando a universidade, eu não tenho mandato. Aí eu ligo o professor Varran, professor, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que consegui essa doação, etc, etc. E a Varran, que é a época reitor da USP. A segunda é que eu precisava hoje uma delegação de poderes do senhor para eu assinar em seu nome, porque agora, para colocar o senhor em contato com os promotores e tal, ele imediatamente me deu. Eu regularizei a representação para esse ato específico e pedi para o diretor da faculdade, tem direito de ser folgado. Pedi, olha, tudo bem, então está tudo feito, só que dá para assinar o acordo às 1h30 da tarde, porque eu tenho congregação às 2h. E eles marcaram 1h30, fomos assinar, eles ficaram dando entrevista, eu voltei, e aí, quieto na congregação, porque meu compromisso de confidencialidade perdurava, e acompanhando no celular as notícias, até que saiu a notícia do acordo. Eu dirigindo a congregação, não dava para olhar toda hora, comecei a ver um alvoroço e tal, um certo espírito de contentamento, aí eu olhei, estava lá o acordo e tal, aí eu comuniquei para a congregação, e foi um pasmo geral, que assim, realmente ninguém sabia. Esperava. Mas faltava uma outra parte. Aí eu falei, bom, acho que aqui, se surgir alguma coisa no Estado, vai aparecer, porque os promotores já sabem, mas também não quero abusar da parceria. Aí eu falei, bom, mas tem o Ministério Público Federal, que está negociando acordo. E aí já era público um acordo da empresa JBS negociado com o Ministério Público Federal. E, mais uma vez, os advogados eram ex-alunos da faculdade. Aí, um dia, numa fila de aeroporto de embarque para Brasília, eu encontro este antigo aluno, o Igor Tamalascas, sócio do professor Pierre, com um cliente, o diretor jurídico da empresa, que eu conhecia também há muito tempo. E aí falou, pô, tal, não sei o quê. E eles se apaixonam com a ideia. Falei, então, por favor, não falem nada. Eu vou ao Ministério Público fazer o mesmo périplo institucional, né? De apresentar o projeto e tal. Fui ao Procurador-Geral da República, que era o Augusto Aras. Ele também falou, converse lá com a Força Tarefa, que essa altura já era um acordo assinado, que tinha uma cláusula de doação obrigatória numa série de coisas, inclusive educação, cultura, preservação do patrimônio. Falei, Aí eu fiz uma reunião
virtual, no começo, janeiro de 20. Fui para a Procuradora da República que coordenava a Câmara do Ministério Público, cuidava disso, que eu conhecia aqui de São Paulo, estava lá em Brasília, a doutora Samanta, de novo, ok, que boa ideia e tal, negocia ali. Aí eu tive essa reunião virtual com 8 ou 9 promotores, um pouco hostis, apresentei e tal, eles fizeram perguntas e ficaram de pensar. Aí eles disseram, olha, esse é um investimento que se enquadra no acordo, tá? Converse com a empresa. Aí eu voltei para o diretor jurídico, falei, olha, o Ministério Público deu sinal verde e tal, agora é com vocês, se quiser marcar uma reunião e tal. E aí nós já estamos em março de 20. Você vê que começou em 18, já essas coisas dão trabalho. Teve 2 anos em paralelo, Em paralelo, né? Você pediu a doação, em paralelo já estavam avançando o projeto, consultando o CODEFAT, o órgão municipal e tal, com o Presp. Aí, um dia eu recebo uma ligação falando assim, olha, o dono da empresa, né, o Dr. Joesley, quer conversar com você para saber dessa doação. Bom, tal. Então ele queria recebê-lo sexta-feira na casa dele. Deu o endereço e foi exatamente, né, no dia que foi marcada a reunião, foi o dia que foi decretada a pandemia e o lockdown. Então era uma cena um pouco surreal, porque eu estava indo para essa reunião e as pessoas todas indo para casa, sabe aquela... A gente perde um pouco a memória de clima, de... Puxa vida, o que vai acontecer, sabe? De fim do mundo e tal. Chego lá, me levam para uma sala e chega lá o jurídico, os advogados e o dono da empresa e eu começo a contar o projeto e tal. Falo por uns 10 minutos, 15 minutos, levei o projeto lá encadernado e tal. Aí ele vira só para mim e fala assim, professor, pode deixar, eu gostei do projeto e tal, vamos dar uma verba e tal. Eu prefiro que a gente se comprometa com esse valor e os gastos a gente faça, porque isso daqui doa, depois ficam dizendo que a gente está interferindo no orçamento e tal. Então, a verba... Depois assim, ó, não vou doar no Ministério Público, não. Eu vou doar direto da empresa do meu. Então tá aí, a empresa vai doar fora do acordo, o acordo é uma coisa, depois o Ministério Público vai criar um monte de problema e tal, eu vou doar direto. E aí assim foi feito, fizemos um termo de doação e tal, e com isso eu fiz o valor do orçamento inicial, né? Que compreendia a obra civil e os sistemas, elevador, pressurização, anti-incêndio, parte elétrica, informática, tudo garantido. E aí começa, né, a pandemia. Aí, eu não diria que impediu, mas dificultou porque todas as interfaces com os diversos órgãos da USP, do patrimônio público, da prefeitura, porque aí é uma outra novela, passaram a ser mais complicadas. Né? O que se resolvia numa reunião presencial, em condições como nós estamos hoje, passava a ser um negócio mais difícil, a tramitação dos processos mais lentas, as pessoas não iam para a repartição. Então, a partir desse momento, o ritmo cai um pouco. Né? Orçamento conquistado, prédio iniciado. Aí nós temos um outro calcanhar, que é a questão da digitalização. Isso também você foi atrás, a digitalização do acervo. Isso correu em paralelo. Né? Por quê? Porque você tem aí alguns problemas. Né? O primeiro é que a tendência que, enfim, já é detectada e verificada, é que as gerações mais jovens sejam mais familiarizadas em ler em meio digital do que ler em papel. Né? Então esse é um pequeno problema. Segundo, que o papel, por melhor que o livro seja conservado, ele perece. E terceiro, porque você precisa universalizar esse acervo. Por mais que a biblioteca seja pública e acessível a qualquer um, qualquer pessoa que queira vir aqui consultar o acervo, frequentar a biblioteca, pode. A faculdade é um prédio dedicado ao ensino superior de uma universidade, mas não tem bloqueio de entrada. Então qualquer um pode vir aqui.
Mas é só quem pode vir aqui, né? Então, eu, como todos os professores que já fizeram pesquisa na vida, a gente sabe quanto que a vida da gente facilitou por acessar um livro que está numa biblioteca em outro estado, digitalmente. E a faculdade tem um acervo brutal. E aí eu fui buscar também uma solução de parceria e fiz uma aproximação com a empresa Google, com a qual eu tinha bons contatos, na qual existiam ex-alunos da faculdade, antigos alunos da faculdade, e aí eu propus a eles, e eles tinham eu sabia que eles tinham esse projeto mundialmente, que nós fizéssemos uma parceria, que eles digitalizariam todo o nosso acervo, né, que é muito grande, e em troca disso, os livros que já estão em domínio público, né, que não tem mais proteção de direitos autorais, eles poderiam franquear nas plataformas deles para o acesso público, que é uma coisa de interesse público. Pouco importa qual a plataforma que vai disponibilizar, disponibilizando, para nós estava cumprida a função de universalização. Nós fizemos aí o acordo, né, com cronograma e tudo, mas aí sim, esse projeto a pandemia bloqueou. Por quê? Porque ele precisava de uma interface muito grande, porque no acordo que eu fiz com eles, em 19 ainda, os blocos de livros que sairiam para ser digitalizados, porque a digitalização é industrial, né, ela não é por scan, eles teriam que ser combinados e negociados com a Lúcia Beffa. Você não fechar a biblioteca por um ano, né? Mas aí precisava ter interface, o projeto foi paralisado e a minha gestão acabou pouco depois do fim da pandemia, e aí eu não sei se foi retomado. O acordo acho que ainda é vigente, mas não foi possível avançar. Duas coisas. Você já disse que não foi possível avançar, talvez, mas você acha que isso é premente? Fundamental. Se não com a Google ou com outra empresa, buscando doação, é muito importante. Porque, volta, Caco, de um lado, porque a nova biblioteca permitirá, e no projeto que a gente concebeu, inclusive com terminais de computador, notebooks, etc., que o aluno, se quiser, vá ali na biblioteca, sente na biblioteca e consulte o acervo digital da própria biblioteca no computador. Isso é uma coisa. E de outro lado, para você universalizar o acervo. Essas coisas que a gente tem aqui não podem ficar restritas a nós, né? E se você tem um livro raro, mesmo que a pessoa saia de Pernambuco e venha para cá, ela não vai poder acessar como eu acesso esse livro aqui. Ele tem uma série de cautelas, né, preservação e tal. Bom, se você, com profissionais, digitaliza um livro, né, antigo, raro, uma preciosidade, a pessoa entra lá e vem o Antonio, vê não sei quem lá no computador. Então, esse projeto, eu diria para você que é prioritário, né? Eu queria voltar um pouquinho aí nessa questão, porque não é contraditório? Como é que você vai trazer o aluno para dentro da biblioteca e manter todo esse contato com o acervo fundamental, evidentemente, que se tenha digitalizado, como você mesmo disse, a gente pode acessar qualquer biblioteca do mundo via remota. Como compor esse contraditório? Porque a biblioteca não é contraditório, porque a biblioteca não é um lugar que se organiza só por ter livros. A biblioteca é um lugar de encontro. Eu encontro o conhecimento que está nos livros, mas eu encontro aquele que vai dialogar comigo. A alma da faculdade não são os professores, são os alunos. E você pode notar, assim, nós vivemos um mundo digital. Ande pela faculdade no entreturno, período da tarde. Você vai ver vários grupos reunidos, né? E isso é muito importante, mesmo com a disputa pelo trabalho, pelos estágios, isso é muito importante. É essa a vivência que produz realmente os alunos qualificados, né? Porque, senão, você faria o curso de Direito em EAD. Se você comparar um aluno de EAD e um aluno presencial, a performance do sujeito no exame de ordem ou no exame de avaliação do ensino superior é brutal, né? E isso é basicamente por conta desse convívio. E aí, o que a gente fez? Né? Por que a gente como a gente pensou nisso, que a gente endereçou?
Além de acervo, além de salas de leitura, a gente pôs no projeto uma série de instalações para encontros. Então, tem salas para atividades de extensão, que juntam alunos, tem um auditório lá em cima para convívio, auditório super moderno para as pessoas conviverem, conversarem, viverem, né? E tem, principalmente, um incentivo a que os professores levem os alunos para atividades lá, né? Que é uma coisa que nós não temos. Né? Se eu quero fazer uma reunião com um grupo de estudos, eu dependo de uma sala de reunião no meu departamento. Né? Objetivamente, é uma escassez de espaço. Baita prédio desse tem uma escassez de espaço. Então, um pouco da atração, e aí os professores têm um papel, é trazer os alunos para isso. Eu sou bastante otimista que coisa boa todo mundo gosta. Ou seja, tudo foi pensado para fazer essa... A transformação se fomenta no lugar onde há tradição. O guerreiro diretor, professor Floriano de Azevedo Marques, em algum momento ele chegou a pensar, eu vou desistir? Em relação à biblioteca, não. Eu tive alguns outros momentos, como Adote uma Sala tal, que teve um evento que me fez meio desanimar, mas você sabe que durou o tempo de um show. Quando lá no Adote uma Sala houve uma denúncia anônima, né, e o Condefat bloqueou, embargou todas as obras de reforma de uma sala, eu recebi a notícia num táxi indo a um show de música com a minha esposa. E eu recebi no táxi e ela me olhou tal, eu falei, acabou, uma denúncia anônima implodiu tudo. E fui pro show, era um show da Norah Jones, e fiquei o show inteiro matutando. E aí quando eu saí do show já tinha bolado o plano para reagir. Então demorou ali 2 horas, mas a biblioteca não. A biblioteca, assim, teve muito percalço, né? Muitas dificuldades, mas todas elas sempre foram uma oportunidade de reinventar. Então, você teve, por exemplo, a aprovação pelos órgãos de patrimônio. Você sabe que o entorno de prédio tombado, e a gente venceu a resistência dizendo, mas veja, o Paulo Bruna botou a faculdade espelhada. E aí ele foi lá, e ele é muito respeitado, e a apresentação dele ganhou. Depois, Caco, a prefeitura também, é bem dizer, outra pessoa que deixa saudade, que comprou o projeto, e foi muito importante para andar durante a pandemia, foi o prefeito Bruno Covas, que estudou aqui. O Bruno, levei uma das primeiras pessoas que eu levei o projeto para ele, falei, Bruno, sei que tem um monte de passos que a gente precisa dar, não tem nenhum problema, não quero nada fora da lei, mas eu preciso que você chancele o projeto como uma coisa importante. E é importante não só para você, porque estudou na faculdade, porque é um investimento no centro. Aquilo lá permite que vocês façam todo esse projeto de retomada, reocupação do centro. E vendi o peixe. Ele comprou e ele chamou na reunião os responsáveis lá pela Secretaria de Licenciamento, pela Prefeitura lá, a administração da Sé, Subprefeitura da Sé, todos os atores, e falou, olha, esse projeto é um projeto prioritário da minha gestão. E o secretário de governo dele, que era o Rubens Rizek, que também é aluno daqui, o Rubens Rizek, ele foi o PMO do projeto. A PMO é aquele cara que acompanha o projeto, acompanha fluxos, prazos. Ele, pessoalmente, fazia o acompanhamento de todas as etapas. No Compresp, na Secretaria de Licenciamento, né? A Heloísa Proença também, que era secretária, comprou o projeto, etc. E assim foi. Esse foi um grande desafio, porque, na verdade, Caco, tinha um pequeno problema. O prédio que foi demolido, ele tinha, se não me engano, 14 andares. Mas pela lei atual, você não pode construir mais do que, acho que 6 ou 7 nessa região. E aí tinha um problema, você só pode construir acima comprando potencial construtivo. Mais dinheiro. Eu não tinha. Aí eu tentei fazer uma permuta com o potencial construtivo do prédio histórico, que nunca vai ser ocupado, porque nunca vão demolir esse prédio. Mas a burocracia e tal era impossível.
E aí tive que conseguir uma exceção, né, na comissão de urbanismo pelo projeto, de modo que eles não isentaram de comprar, mas eles deram um desconto de 95%, e aí a gente conseguiu doação para pagar os 5%. Aí, desculpa contar muita história, mas é muita coisa. Aí, um dia o Paulo Bruna me liga e fala: professor, temos um problema. A projeção do terreno, a área não comporta o projeto. Fica faltando um pedacinho para integrar a área do terreno. E aí ele falou: mas eu tenho uma solução. Eu olhando aqui no Google Maps ou coisa que o valha, eu vi que tem um prédio vizinho, esse prédio aqui de garagem, que ele tem uma área remanescente que é enclausurada, ela é incrustada, não tem uso. Por que o senhor não propõe comprar essa área e incorporar o terreno? Ótima ideia. Fui procurar o síndico do edifício garagem. O cara tem uma área que não usa. Eu ofereço para comprar. Antes eu fui buscar um valor, né? Sim. E aí outra pessoa, também falecida, que comprou o projeto, pai do professor Conrado, engenheiro, avaliador, perito, e o Conrado me apresentou, e ele também gratuitamente fez um laudo pericial de avaliação daquele pedacinho de terreno, né? O Dr. Mendes também, porque gostou do projeto, filho professor aqui, foi aluno aqui e tal. Aí eu fui negociar. Aí o síndico, eu achei que o cara ia me dar um beijo. Ele falou: olha, professor, é muito bom tal, mas tem um problema. Metade dos proprietários aqui do meu... porque precisava unanimidade para vender parte do condomínio. Metade dos meus condôminos aqui morreram em espólio. Se eu for buscar autorização, vai demorar 40 anos. Aí eu falei: bom, se não tem compra e venda, tem desapropriação. Mas desapropriação quem faz é o governador do estado. Aí eu falei: preciso convencer o governador do estado a desapropriar. Eu já sei que ele vai falar que não tem verba. Então eu consegui o dinheiro para comprar, né, e fui bater lá no Palácio Bandeirantes. E aí outra pessoa que foi também apadrinhou o projeto, o então vice-governador Rodrigo Garcia, que pegou um negócio, chamou lá o responsável e falou: olha, precisa fazer tal. Em um mês a gente conseguiu o decreto de desapropriação. E aí a juizada, a ação, a procuradoria também, nesse caso muito parceira, topou entrar com o processo rápido, e aí conseguimos ter a emissão da posse para incorporar ao terreno e a prefeitura aprovar. Então, eu estou dando esses exemplos porque não desanimaram, mas geraram mais trabalho, né? E aí, para fechar esse circuito, que assim, não desanimou, mas deu uma enorme energia, eis que a mesma Procuradoria do Estado, que tinha ajudado na desapropriação, resolve implicar com um acordo lá firmado com a empresa CCR no Ministério Público de São Paulo. E resolve bloquear essa doação. E aí foi um périplo, né, de ações judiciais, a USP contra o Estado, o Ministério Público e a USP contra o Estado, para derrotar a ação da Procuradoria do Estado, que impedia, mesmo com o governador a favor, era uma questão de princípios, e aí nós ganhamos em primeira instância, ganhamos de 3-0 no tribunal, então 1-0, juiz de primeira instância, 3-0 no Tribunal de Justiça, 4-0, 5-0 no STJ, né? Então nós estamos falando de 9, e eles foram até o Supremo e lá eles perderam por 11-0. Então, quer dizer, foi o maior score. E aí eu vi, isso é uma coisa muito bacana, como a Faculdade de Direito é respeitada. Assim, o juiz com quem eu fui despachar, antes da pandemia, presencialmente com todos, né? Depois que veio a pandemia, virtualmente com todos, os ministros todos, os desembargadores todos, pessoalmente, eu fui despachar em nome da faculdade. Eu nem era advogado, mas em nome da faculdade. E quando você mostrava o projeto, você ganhava causa. Porque é realmente muito empolgante. Então, Caco, eu não desanimei, mas deu muito mais trabalho do que eu imaginava. Mas é uma vitória. Ah, uma não, né? Várias mas vitórias. Não minhas. Porque é isso que eu digo.
A faculdade, ela tem um lugar, não de estima, mas um lugar de importância reconhecida que é incomparável. É incomparável. Eu não sou mais, né, do que qualquer outro diretor. Não sou. Não tenho nenhum skill pessoal. Talvez um pouco de conhecimento de gente ou da minha área e tal, mas nenhum. O fato de você ser diretor da faculdade de Direito te abre portas. O governador te recebe. Não para falar bobagem, mas com um projeto, o secretário, o prefeito, o ministro te recebe. A faculdade tem uma importância que às vezes a gente não consegue dimensionar. E a biblioteca da faculdade tem a importância da faculdade e a estima, né, o afeto das pessoas. Nunca foi tão fácil defender uma causa. Porque é uma causa que tem um apelo afetivo e um apelo de importância nacional. Entendeu? Eu queria te trazer um pouquinho agora, porque bibliotecas são livros, né? Eu queria que você me dissesse como você define o papel do livro para o crescimento humano. Olha, eu acho que é fundamental, né? E em várias vertentes. O primeiro é que o livro é um dos polos mais importantes de conexão com aquilo que nos torna humanos, né? Que é a capacidade de conhecer o passado e entender um pouco a nossa existência. É o único animal que tem essa capacidade. E o livro, ele é basicamente um impulsionador do desenvolvimento da sociedade e do ser humano. Por quê? Porque antes de você ter o suporte do livro, o conhecimento que os antepassados tinham, ele era passado limitadamente. Era o ancião que contava para os seus descendentes o conhecimento que ele angariou e que ele ouviu dos seus pais, e por aí muito conhecimento se perdia. A partir do momento que você apostila, né, o conhecimento, você permite que várias gerações tenham acesso àquilo, primeiro. Segundo, é que o livro ele é uma viagem individual e ao mesmo tempo coletiva. Por quê? Você lê um livro e você lê sozinho, com a sua reflexão, com a sua pertença, mas ao mesmo tempo você está dialogando com várias pessoas que contribuíram para aquele conhecimento e várias pessoas que tomaram conhecimento de alguma coisa por aquele livro, né? E depois, por incrível que pareça, não o livro, mas a biblioteca, que não existe sem livro, ela é um polo gregário. Ela é um lugar que junta a gente. E, portanto, o desenvolvimento humano, ele é decorrente do quanto de conhecimento que você consegue amealhar. E o conhecimento que o livro te transmite é um conhecimento muito mais precioso do que aquele da mera observação ou que você obtém na internet. Porque ele é um conhecimento que exige reflexão. Você deve ter tido hoje, às 10 horas da manhã, você já deve ter tido 40 informações na internet. É bem provável que você lembre de 2, 3, 4, 5 no máximo. Porque são informações que passam direto do teu olho para o teu córtex e são guardadas sabe-se lá onde. O livro, você vai sedimentando aquele conhecimento, porque o conhecimento passado pelo livro não é absorvido de forma passiva. Como o vídeo. Nós falamos do diretor, a relação do diretor com a biblioteca. Eu queria que você contasse a relação do aluno e do professor Floriano com a biblioteca. Do aluno. Você sabe que eu sou professor de Direito Administrativo. Meu pai era procurador municipal. Meu pai gostava muito do direito administrativo. E ele tinha uma biblioteca. Uma boa biblioteca de direito administrativo. E eu, antes de entrar na faculdade, comecei a me interessar pelo direito administrativo, pela lombada dos livros da biblioteca do meu pai. Isso diz tudo. Como professor, cara, assim, ninguém vira professor sem viver muitos dias e noites debruçado em livros. É impossível. Não sei se no futuro pode ser possível, mas, assim, boa parte da minha vida foi em torno de livro. Quando eu entrei na faculdade, 17 anos e tal, na casa que eu morava com meus pais e meus irmãos, eu dividi um quarto com 2 irmãos. Eu sempre gostei muito de estudar. E aí,
jovens de idade parecida, eu estudava muito à noite, sou um pouco noitivo. E começou a ser um conflito, né, um polo de tensão, de briga com meus irmãos, porque eu ficava com a luz ali acesa e eles queriam dormir. E aí virava briga, tal, não que eles não estudassem, mas eu gostava muito de ler, de estudar, sempre tive muito essa coisa. E aí, para resolver o problema, pacificar a família, meu pai fez lá uma edícula. Já existia edícula, mas ele reformou assim, pintou, botou lá uma cama de tijolos com colchão e tal. E aí eu lembro de ter comprado umas mãos francesas e umas madeiras, e lá eu fiz umas prateleiras muito improvisadas, existem até hoje, vazias, claro, na casa da minha mãe, e comecei a juntar livro. Os meus livros de faculdade, os livros que eu já tinha. E aí, no começo da faculdade, eu comecei a frequentar os sebos do centro. E aí eu dormia naquele quarto, né? Tinha uma bancada assim de trabalho, as prateleiras improvisadas e essa cama, e eu dormia lá porque lá eu podia ficar até tarde, meus irmãos não me apurrinhavam. E comecei a comprar livro, frequentar livro e visitar todos os sebos aqui do centro, passava as manhãs de sábado num sebo maravilhoso que fechou, o Ornabi, e lá sábado tinham as pessoas lá, os clientes, né, VIP do seu Luiz, que iam lá bater papo. Era gente simples, assim, Delfim Neto, Mindlin, né, uns caras simples. Assim, o Setúbal chegou, e aí era uma sala grande, assim, no fim dela tinha a mesa do seu Luiz, umas poltronas e prateleiras de sebo. E eu ficava horas, assim, fingindo que eu estava mexendo nos livros daquela sala para ouvir o que eles estavam falando. Então eu passei a faculdade dormindo numa edícula cercada de livros. Acho que isso, né, define um pouco o que eu fui fazer da minha vida, de me dedicar a ser professor e tal. E isso me acompanha, né? Você, professor de Direito Administrativo, como acabou de dizer, evidentemente, mas no seu artigo você disse que frequentou muito as bibliotecas departamentais, muito. Filosofia do Direito, Penal. Muito. Elas chegaram a te influenciar também, ou você já tinha na cabeça isso, que iria... Não, assim, acho que a área que eu queria fazer, onde eu queria direcionar meus estudos, eu já tinha muito claro. E a área de Direito Público, eu originalmente... entrei para a vida acadêmica pela Teoria Geral do Estado, mas sempre mexendo com direito administrativo, que era um pouco o legado paterno e tal, e frequentava a biblioteca departamental do Departamento de Direito Público. Na época, a Beatriz era a secretária, que era um misto de secretária e bibliotecária, porque as bibliotecas departamentais, né, tinham até, no começo, bibliotecária, mas depois acho que foi mudando e tal, frequentava muito lá. Mas o que eu conto no livro é que havia alguns departamentos que eram melhor para estudar. Porque o departamento de Direito Público, ele tinha muita atividade de aula de pós, a gente tinha que sair, e tinha muita gente frequentando. Mas você tinha um departamento, que hoje está extinto, de Medicina Legal, que não vinha ninguém, né? E ele era ótimo, porque ele era um pouco menor, mas assim, era um lugar vazio. Então, para estudar, porque eu vivi muito intensamente a faculdade, eu estudava no período da manhã e eu frequentava muito à noite. E um período da minha graduação, eu tive bolsa de iniciação científica. Então, eu não fazia mais estágio e era pesquisador, né? Então, eu pesquisava e produzia na faculdade. Então, as tardes eram aqui, né? Eu almoçava aqui no restaurante da universidade e ficava à tarde estudando para à noite ir fazer política, tomar cerveja no 11 e tal. Embora eu não morasse longe, não compensava ir para casa e voltar para cá, ou mesmo ficar estudando em casa, porque tinha muito livro que eu precisava buscar e tal. Então eu frequentei muito aqui as bibliotecas departamentais, mais do que essa sala, porque essa sala ela era muito frequentada no meu tempo, então ela era meio... não algazarrenta, porque o pessoal respeitava, mas no fundo era um apelo social muito grande estudar aqui. Você encontrava pessoas, aí você gastava o tempo papeando. Mas a biblioteca do departamental, principalmente do Departamento de Medicina Legal, era ótima. Era assim, a coisa mais próxima do claustro monasterial que existia, que era vazia e silenciosa. O Floriano hoje. Primeiro, eu queria saber se você quer acrescentar alguma coisa.
Segundo, qual recado você deixaria para os alunos? E terceiro, o que você pensa para o futuro? Olha, primeira coisa, acrescentar a gente sempre vai ter, mas eu já falei demais. Eu acho que meu sonho é ver esse prédio pronto, né, inaugurado. Os percalços são naturais, tiveram seus atrasos e agora vejo que está muito avançado. Que ele seja concluído como eu e a Beth imaginamos, né, com uma qualidade de uma biblioteca atual, de universidade de ponta, como a faculdade merece, e principalmente que ele seja um lugar em que os estudantes queiram vir, né? Que se torne aquilo que a gente concebeu, um polo de interação e reunião. Porque, Caco, eu dou aula há 33 anos. Já passei e toco 4 universidades. Cursos bons de direito, existem vários. Professores de qualidade, uma dezena pelo menos de faculdades tem. O que faz a faculdade de Direito do Largo de São Francisco diferente? É o convívio, é a permanência, é a interação com seus pares. Isso faz a diferença real. Quem sai daqui tem um traço diferente, que é o convívio. E não existe coisa mais importante para o convívio que você ter espaços adequados para as pessoas conviverem. Isso vai desde uma sala decente de estudo até um café. Porque a humanidade se desenvolveu nos encontros, não foi nos isolamentos. Trocando. Né? Você vê, você falou do livro para as cidades se desenvolveram por encontros. Né? São Paulo se desenvolveu porque, com a criação da faculdade, precedida pela biblioteca, as pessoas vieram se encontrar aqui e fomentar o abolicionismo, fomentar a Revolução de 30, fomentar um monte de coisa. Então, eu tenho um sonho, né, de que essa biblioteca seja aquilo que todos aqueles que compraram o projeto tinham na cabeça. No futuro, olha, eu sou muito otimista com relação ao futuro por vários motivos. Essa faculdade, né, tem histórias ruins, tem uma história muito boa. E ela sempre teve uma vocação de formar, não só juristas, mas formar quadros para a elite do país. A elite cultural, a elite política, a elite jurídica, etc. Durante muito tempo, como era um filtro muito segregado, ela formou elites brancas, masculinas, pertencentes a um estrato social muito estreito. A partir do momento que a gente começa a implementar seriamente as cotas, o meu sonho é que essa faculdade, a biblioteca, forme elites muito mais próximas do que a população brasileira. Então a gente tem todo o potencial de formar ministros, juízes, presidentes da República, né, o 14º, 15º, 16º, que não sejam como eu. Né, um jovem de classe média, branca, pertencente a uma parcela mais favorecida da população. Mais uma vez, se esse projeto der certo, a faculdade vai revolucionar o país. E vai revolucionar pelo que há de mais precioso, qualificando as pessoas para serem dirigentes, para serem elite pensante, para produzir o conhecimento de uma nação, inclusive novos livros que vão se incorporar ao acervo da faculdade. Esse é o meu otimismo para o futuro. Eu acho que a gente está no caminho certo. Com percalços, com retrocessos, com avanços, mas ele está no caminho certo. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço.